Vamos lá, como sempre, né, a gente vai colocar o slide, falar um pouco sobre os slides, parar, fazer alguns questionamentos, algumas perguntas. Mas eu vou fazer uma breve introdução, porque tem alguns novos, e só para contextualizar em que pé a gente está, né? A gente está fazendo um estudo que chama-se Alcançando a Paz, e vão ter várias etapas, né, várias análises sobre várias situações. A gente começou falando sobre a perspectiva das nossas dimensões, os 10 corpos, né? Como é que o yoga entende a nossa existência de uma forma mais ampla, não só a questão de corpo e mente, mas todas as existências sutis. E aí a gente veio para um campo falando sobre o que é uma verdade oculta, né, que o yoga trabalha muito isso, né, a gente constrói uma ilusão mental, existe uma realidade atrás dessa ilusão, e depois a gente entrou num aspecto que chama-se a cura autêntica, né, e o que basicamente é essa estrutura de conversa sobre a cura autêntica? É uma busca por harmonia, né, eu estou curado na medida que eu consigo entrar em sintonia e harmonia com essa existência, basicamente é isso, meu corpo harmônico, minha mente harmônica, eu consigo uma perspectiva de cura. O que seria a não cura, ou doença, ou qualquer transtorno, que seria o contrário de cura? Esse desalinhamento que a gente tem. Então, é nessa perspectiva que a gente está caminhando. E aí, a gente, dentro da perspectiva de cura autêntica, existem três formas de olhar, né? Três olhares. Um é sobre a perspectiva da nossa responsabilidade. O que eu tenho de responsabilidade dentro dessa sincronia. O outro é qual é a responsabilidade dos outros. E aí vem toda essa coisa do povo, né, do documentário do povo. Essa inter-relação, tudo é uma coisa só, né? O universo é uma existência só no qual a gente se interrelaciona. Todos os seres fazem parte dessa existência e aí a gente precisa dessa conexão, o que vai levar à perspectiva de compaixão, de interação, de compaixão, de solidariedade, né? No final, solidariedade e compaixão é mais profundo que simplesmente um ato de bondade, mas uma conexão, realmente uma reconexão, que é o princípio da religião no final, né? Essa religação ao universo. E aí a gente parou na questão do Dharma, né? O Dharma é a função intrínseca do ser humano. A gente vem alguns encontros discorrendo sobre Dharma. A gente falou sobre o que é Dharma, e aí no encontro passado a gente falou sobre as estruturas filosóficas que nos demonstram algumas rotas, né? Até o Yoga Bhajan usa a palavra rota, que eu acho interessante, porque rota tem sinalização, tem regra, tem setas, tem várias formas de nos conduzir. E cada rota é diferente da outra, tentando levar a gente para o mesmo lugar. Essas são as diferentes filosofias, né? Que falam de diferentes formas, uma tentativa de nos mostrar pelo menos uma fração do que poderia ser uma realidade, né, além dessa que a gente consegue enxergar. Então, dentro dessa perspectiva de várias rotas, a gente parou aí. O que é Dharma, depois quais são as várias filosofias que nos falam sobre as diferentes formas de encontrar esse caminho, né, essa natureza existencial. Aí a gente parou aí. A gente vai entrar agora numa questão de duas super interessantes, eu acho, que a gente vai falar sobre o universo, né, Ishvara, que é o termo usado no yoga, no qual Dharma e Ishvara relação, e começar um caminho que talvez demore 2 ou 3 encontros, falando sobre como encontrar, que eu acho que essa é a grande questão. Se a gente fala sobre Dharma, sobre a natureza, né, o que a gente faz para encontrar essa natureza real, esse Dharma, a gente vai falar um pouco desses caminhos, né? Então, vamos lá, eu vou colocar o slide para a gente falar sobre essa primeira parte, dar um tempinho, pergunta e volta de novo, falando sobre o restante. A gente parou aqui, né, sobre... É, sobre... Eita, aqui. Dharma e Ishvara. Então, a gente está na terceira responsabilidade, 3 perspectivas. A responsabilidade nossa, a responsabilidade do entorno, que é o nosso ambiente no qual a gente vive, e a responsabilidade de Deus, entendendo Deus como essa perspectiva universal. Tudo é. Né? E aí a gente tenta caracterizar esse tudo é de diversas formas que a gente pode chamar de Deus. Se aí não estou entrando no mérito religioso, nem no mérito da perspectiva se ele é uma personalidade ou não, mas colocando a existência como um todo, que no yoga, né, na tradição védica, muitas vezes é colocado como Ishvara, por isso Dharma e Ishvara. Então, essa perspectiva de Ishvara, né, a gente tem 2 níveis de Dharma. Um que a gente viu, que é o nível mais superficial. Superficial significa, eu existo e eu tenho uma natureza, eu sou homem, eu moro num país, eu tenho uma vocação, isso tudo a gente já viu. Eu tenho uma ocupação temporária, eu tenho um dever como pai, ou como amigo, enfim, um dever comunitário,
minha consciência aumenta, uma atitude mais ecológica, tudo isso passa a ser níveis de Dharma superficiais, quer dizer, funções, né? São funções que a gente se atribui na existência, mas todas elas são superficiais porque são temporárias. Hoje eu sou uma coisa, amanhã eu não sou mais. Hoje eu tenho uma profissão, amanhã eu posso ter outra, ou enfim, né? São atitudes que a gente toma num período da vida e elas modificam, né? Um ponto que é colocado muito no yoga, que é bem interessante, é assim, né? Se modifica, não é realidade, né? A realidade ela é uma, ela não se altera. Se altera, é uma perspectiva, é uma forma da gente entender a vida. É uma forma da gente interpretar essa vida, não é uma realidade, né? É uma construção da que a gente faz. Então, todos esses dharmas, eles são tidos como superficial porque são atribuídos a condições culturais, enfim. Existe uma segunda esfera de dharma, né, que lida com essa perspectiva da natureza intrínseca da existência. Por exemplo, o fogo queima. Independente de como você entenda o fogo, independente de onde ele está, da forma que ele seja, o que ele está queimando, o dharma do fogo é queimar, assim como o dharma da água é ser uma fluidez líquida. Então, essa perspectiva que é colocado como universal, como a existência intrínseca, né, que transcende a nossa compreensão. E aí o filme do povo é muito bacana, né, porque o cara entra num ponto dessa compreensão, dessa inter-relação de cada ser ter uma função e que independe da interpretação, né? O tubarão atacar o polvo independe dele gostar do polvo ou não. É o predador, ele ataca, o outro morre, o outro nasce. A morte dele é incrível, né? Que ele acompanhou durante o ano todo o processo e no final o polvo ele morre quando ele solta todos os ovos, né? Continua a existência dos povos e aí ele entrega a vida dele para ele. É o Dharma, é o propósito da existência dele. Não é bonito, feio, não é bacana nem ruim, não é nada. É simplesmente a existência em si. É aí que essa esfera que ela é mais profunda, né? Se a gente pensar, nós, enquanto uma parte desse sistema inteiro, né, a gente deve ter uma função, né? Se o pernilongo, o polvo, a árvore tem, como nós não, né? Por que a gente é tão desconectado que simplesmente existe para satisfazer os prazeres e morrer? A gente tem que ter uma função nesse universo todo. Qual é essa função intrínseca da existência? Isso é colocado como o Dharma nessa esfera mais profunda, no qual essa individualidade que a gente gera, né, de achar que a gente é o centro do universo, a gente desconecta completamente. Aí não tem mais nem a perspectiva de pensar mais qual é a minha função intrínseca dessa existência. E é isso que a gente vai ver um pouco, né? Essa relação de Dharma e Ishvara. Isha significa essa perspectiva de tudo, o universo. E o Ara é essa personalização. Existe uma necessidade humana de construir uma relação, né? Toda a nossa existência é fundamentada em relação. Grande parte das pessoas, se você perguntar qual é o propósito da vida, é família, amigos, é relações, né? São relações. Então, qualquer estrutura linguística, né, que queira falar, discorrer sobre a existência de qualquer coisa, ela tem que criar um ente de relação. Então, Ishvara é essa perspectiva de não personalizar, mas de encarar uma existência como um todo. Então, quando se coloca essa palavra, né, no sânscrito não existe, mas se você fala Deus, né, em vez de usar Deus numa perspectiva ampla e sem nenhum aspecto específico, utiliza essa palavra Ishvara. Isha, seria a tradução Deus, que não é, mas seria uma tradução de Deus, e Ishvara seria uma relação personificada com essa existência como um todo. O que é isso? É mais ou menos a mesma característica do Om. O que é o universo? Não dá para saber. Aquela coisa da formiga, né? O que é a Terra para uma formiga? Não tem como ela dizer. Então, ela tem que criar algumas situações linguísticas para expressar o que seria tudo, toda a existência. E aí utiliza essa palavra Ishvara. Então, nesse sentido, né, de Ishvara como essa existência do universo inteligente, ela se manifesta, né, e essa manifestação, né, traz uma perspectiva de função que a gente acabou de colocar. E essa função, ela não é ensinada, ela não é, ninguém aprende, né? Por quê? Porque ela vem da existência mais profunda da consciência, como usou o exemplo ali de gravidade, né? A gravidade, ela não, ninguém vê a gravidade, mas ela existe. Existe para nós, para o macaco, para a ave, para todo mundo, né? Simplesmente ela existe. Essa é a função intrínseca da existência dármica e a relação com o Ishvara no universo, entendendo o Ishvara como esse universo inteligente. Existe a gravidade, ponto. Essa é a função dela. Tem como explicar ou não a gravidade? Não importa, ela vai existir. Isso é o entendimento dessa questão dármica da nossa existência. Como é que eu vou descobrir o meu Dharma?
né? Eu existo, simplesmente. E aí essa perspectiva de compreender esse Dharma, ela transcende a uma lógica racional, né? Eu não tenho que construir uma lógica, eu tenho que acessar essa cessação dessa invenção mental para conseguir chegar nesse sentimento, né? Nessa perspectiva de perceber isso, que ninguém vai me falar qual é o meu Dharma, eu vou ter, de certa forma, sentir isso, né? E aí o que é uma colocação interessante é que, né, existe uma pressão dos desejos, porque a gente nasce, a gente é construído numa estrutura cultural, né, que vão nos pressionando a ser, a competir, a fazer um monte de coisas, e isso distorce toda a nossa percepção de existência natural. A gente começa a construir uma perspectiva ideológica, né? Eu quero ser profissão, eu quero ser rico, eu quero ser diversas coisas, que aí tira essa capacidade de perceber a existência mais natural, né? Mas tem um fato, né, kármico, que quando você faz uma ação que seja descontínua com o Dharma, naturalmente você vai se sentir como culpa, ou como arrependimento, ou como uma desconexão, não está correto. Lá no fundo você sabe que não deveria ter feito determinadas situações. Ele usou o exemplo aí da Yananda, que é exemplo disso, né? Quando rouba, machuca, engana, existe lá no fundo uma estrutura que fala, não, eu não deveria ter feito isso. Né? Essa é o primeiro caminho para se conduzir a achar essa questão dármica. Né? Então, no final, a gente está falando de cura autêntica, sucesso, saúde, harmonia, tudo isso é face do Dharma, porque é a extensão da minha ação em conformidade com a minha existência. Na medida que eu começo a agir de forma descontínua, desconectado com a minha existência, eu começo a gerar todo um processo de culpa. No Gita tem uma parte que fala sobre os valores, que é muito bacana, que está muito associado a isso. Né? Existe um conjunto de valores universais. Quando eu começo a me desconectar desses valores, naturalmente me gera culpa. A não ser, ele coloca um fato bem interessante, né? Que a não ser quando se é um sujeito muito condicionado. Né? E condicionado significa o doutrinado. Você pega um cara lá de uma religião que ele mata a pessoa porque ele acredita que ele vai alcançar as virgens do céu, ou sei lá qual a ideia que ele tem na cabeça, e ele se torna um ser condicionado, doutrinado, doutrina ele. Ele perde a condição de discernimento. Ele está fazendo aquilo porque ele é como se fosse um robô. Então, tirando esse nível, né, de condicionamento profundo, onde a pessoa começa a agir sem a consciência, na maioria das vezes, qualquer ser humano, quando faz algo que não é para fazer, ele sente e sabe que é aquilo. Né? Existe um efeito contrário kármico de ação e reação, que ele fala, não deveria ter feito isso. Né? É interessante que no slide anterior ele fala uma colocação aqui, que na tradição hinduísta, né, isso não é uma coisa má, né? Não sei se no próximo, enfim, eu acho que é no anterior. Isso é aqui, ó. Isso não é uma coisa má, né? Isso é chamar a pessoa de imatura. Ele ainda não conseguiu um processo de compreensão no qual ele perceba as coisas. Daí ele faz ações que não são satisfatórias e harmônicas. Né? Então, essa relação, né, da lei, né, que se transforma a lei dármica na lei kármica é quando você começa a agir e vai ter um resultado contrário de uma ação, que aí é chamado de karma. Karma é qualquer ação, né, que dê resposta a uma ação. A lei de ação e reação é o karma. E aí, no final, quando eu faço algo que desarmonize, aquilo está fora de uma estrutura mais profunda da minha existência. Ele fala uma frase bonita aqui, liberdade não exercida adequadamente é liberdade perdida. E na medida que eu tenho uma perspectiva, mesmo que seja frágil, mas de ação, de livre-arbítrio, eu posso agir de forma descontínua, desincronizada. Né? E isso vai me gerar uma constante culpa. Eu falei dos valores, que é interessante, que mesmo assim, verdade deve ser dita, mas se eu precisar mentir por alguma questão, como ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro, o valor sobrepõe a verdade, e aí eu acabo mentindo, né? Justifica eu mentir. Mas lá no fundo, eu não deveria ter mentido. Né? E aí gera essa semente de culpa. E aí percebe que esse sistema vai se desarmonizando. Essa desarmonia é o princípio da não cura, né? Da doença, das desestabilizações. Bom, colocado isso, né, que é o conceito inicial de Dharma e Ishvara, que é essa relação da existência e uma função intrínseca a toda a existência em si, e nós desconectamos disso porque a gente tem esse princípio mental, né, de Raga Dvesha, prazer e aversão, e a gente começa a agir fundamentado nos desejos, e aí acaba construindo uma nova perspectiva que não é mais a natural. Né? Então a gente perde, tanto que a gente destrói a própria natureza. Eu não sei se vírus tem mente, inteligência e tal, mas eles fazem exatamente isso. Né? Uma parte dos vírus eles destroem,
desarmonizam o sistema e vem um outro grupo de vírus tentando harmonizar de novo aquele sistema, e é essa luta, né, natural, essa existência natural. Talvez a gente seja, para alguém que está olhando mais de longe, essa estrutura virótica, né, que vai destruindo as coisas, e tem um outro grupo que tenta corrigir isso, e a natureza vai funcionando como ela tem que funcionar. Independente disso, lá no fundo, né, existe essa perspectiva de harmonia, né, de buscar harmonia, que isso é uma coisa humana, né? O humano tem essa capacidade de se rever nesses padrões e talvez alterá-lo algum deles. Colocado isso, a gente vai entrar num campo que é bem interessante, que é a busca desse encontro, encontrar isso, né? Como é que a gente reencontra essa perspectiva dármica, do que tudo isso que a gente está falando, como é que eu consigo achar essa possibilidade, né? Então, primeiro ponto, que é muito interessante, a verdade ela está atrás de todas as fórmulas e rituais. No final do Gita, no capítulo 18, existe uma frase que é assim, que é muito discutida, principalmente quando você cai num campo mais religioso, de algumas linhas que defendem um lado mais religioso, que vai discorrer sobre várias coisas. Mas está escrito isso lá. Lá no final, no 18º capítulo, né, que é o último, ele fala assim, transcendo o próprio Dharma. E Dharma, às vezes, tem a tradução como religião, ele tem a tradução como lei, tem várias traduções, né? O fundamento básico de Dharma é essa existência intrínseca, mas essa existência intrínseca de se religar pode ser religião. Então é usado também o termo Dharma como religião. E aí chega no final do Gita, Krishna fala, abandone o Dharma, abandone sua religião. E aí muita gente vira no caixão e fala, não, mas como assim? Não é isso, eu não quis dizer, é outra coisa. E começa a discorrer várias coisas sobre Dharma. Eu não quero entrar nesse termo específico, que não é o caso, mas eu acho muito interessante, porque o ponto fundamental é tudo que a gente concebe sobre a existência, ela é uma construção mental, ela é uma linguagem utilizada para dizer um conhecimento no qual a gente não tem. A gente não consegue conceber qual é a realidade além da minha perspectiva mental. Não sei se fica muito claro isso para vocês. Aquele exemplo, né, põe um óculos, mudei a minha forma de ver, mudou toda a construção do mundo. E o mundo continua exatamente igual, só que eu vejo de forma diferente. Então, tudo isso é uma construção limitada da nossa forma de conceber a existência. Então, qualquer coisa que eu fale está além. Essa realidade dármica transcende as formas, os rituais, as religiões. Então, no final, o que Krishna fala? Transcende o próprio Dharma, no sentido de religião, de qualquer coisa que a gente está falando, a gente vai ter que transcender isso, porque tudo isso é uma concepção, é uma forma, é uma história, é uma construção no qual a gente tenta compreender algo que ainda não tem capacidade de compreender. No final, a gente vai ter que transcender tudo isso. Transcender tudo isso significa o quê? Tirar essa concepção mental que ela é contaminada. É um ponto bem legal que tudo isso que a gente está falando, que o universo, que todo ser humano fala em qualquer tempo do mundo, é um conjunto de informações que está dentro da nossa cabeça, que a gente adquire através dos sentidos e vai repassando isso para milhares de anos de diversas formas. Então, a construção de toda a percepção universal, ela é limitada a essas informações, percebe? Não é a realidade. É só um conjunto de informações no qual a gente vai desdobrando e compreendendo cada vez mais essa existência dentro dessa limitação. Então, no final, transcenda tudo isso. Esse é o ponto que termina o Gita, né? Um dos pontos que termina o Gita. No final, a gente vai transcender isso, que significa silenciar toda essa flutuação mental. Então, o primeiro ponto para tentar buscar essa compreensão é através do silêncio. O segundo, através da força de vontade, que vai ser a próxima coisa que a gente vai fazer. Força de vontade e autoestima é um ponto bem importante. Por quê? Né? Vou só falar um ponto rápido, que não é o assunto de hoje, é da próxima, porque a autoestima que nos faz entrar nessa viagem de desejo. Na hora que eu não concebo a minha existência como ela é, e não aceito a minha existência como ela é, e construo uma ideia da existência, significa, eu quero ser bonito, né? E aí bonito é o grande lance, não importa para que eu sirvo no mundo, não importa o universo, não importa nada, eu quero ser bonito. E aí toda a minha existência vai ser buscando dinheiro para fazer plástica, para fazer um monte de coisa louca, para eu conceber uma viagem na minha mente. Então, e essa falta de autoestima me tira a perspectiva completa de existir na minha plenitude. Eu não me entrego isso. Até no workshop que eu vou fazer na Nova Gokula lá, para a felicidade é uma prática, cai uma parte bem nesse campo de sincronizar a nossa consciência. O que eu sou? E no final, o que eu sou é o que me faz feliz. A minha existência, aí volta o povo lá, né? O povo, ele é aquilo e a existência dele é aquela e é isso, tá tudo certo. E na hora que entende isso, a gente entende isso,
que não importa o que eu sou, o que eu faço, mas importa eu me sincronizar com o meu aspecto existencial. E aí eu vou gerar uma autoestima, uma força de vontade para viver da forma mais plena possível. Enquanto eu não tenho isso, eu fico me apegando às estruturas externas que me cobram eu ser coisas que eu não sou. Fica claro isso, mas não é o assunto de hoje. É o segundo ponto. O primeiro, para eu chegar nessa capacidade de autoestima, força de vontade e reconhecimento, eu preciso silenciar minha mente. Esse é o ponto fundamental. Esse é o ponto fundamental do yoga, esse é o ponto fundamental, eu acho que de toda essa estrutura de conhecimento. Trazer equanimidade e silêncio mental. Enquanto essa voz, né, e aí a gente entra no silêncio, enquanto essa... Eu vou usar um Pauri, Pauri significa passo, do Japji, que é aquele texto que a gente leu lá no Sadhana Aquariano, quem fez. O Sadhana Aquariano ele começa com um texto que chama Japji, que tem 42 versos, se não me engano, o Passos, o Pauris, e ele descreve sobre a existência. E um deles é esse que está usando, que vai ser bem bacana, que fala sobre exatamente o escutar. É o oitavo Pauri do Japji. Ele fala assim, escutando, mestres e santos permanecem em êxtase, no sentido de que na hora que eu consigo escutar, né, eu mantenho o êxtase. Não é uma coisa, nossa, o máximo, amanhã é horrível, entendi, amanhã não entendi. É o que os yogis buscam, os grandes yogis, permanecer nesse estado, né, de compreensão constante, né, samadhi constante. Né? Escutando a realidade da terra e do céu se revelam, escutando os planos superiores e inferiores são compreendidos. E escutando, tá, enquanto ali, mas está errado, escutando, a morte é superada. É Onara, que é o autor do texto, os devotos estão para sempre o êxtase. Escutando profundamente, a dor e os erros são superados. Esse Pauri, ele especificamente fala desse ponto, a necessidade de desenvolver a escuta. E o que não é desenvolver a escuta? Né? A gente tem uma identidade construída por ego. O ego significa eu existo e percebo a minha existência e desenvolvo o que eu acho que eu sou. Percebe? Esse seria o falso ego. O ego é extremamente necessário para a nossa existência, né? Porque nós precisamos dessa individualidade. É a nossa, o que nos traz essa perspectiva humana é a individualidade. Não é ruim, tá? Não é uma questão de ser ruim. Mas existe essa falsa ideia do que eu crio. Né? Eu sou o personagem que eu crio e acredito nele. Né? Esse é o ponto que nos traz sofrimento. Na medida que eu gero uma ideia do que eu sou. E para proteger essa ideia, olha que legal isso, gente. Para proteger essa ideia, eu só escuto aquilo que me agrada. Eu tenho um ouvir seletivo que aquilo que não corrobora a minha ideia do mundo, a minha ideia do que eu sou, eu não escuto. E eu crio um escudo de proteção, né, que é até da própria existência, para manter aquilo que eu acho que eu sou. Isso é bem interessante, né? Meu pai era militar. Se você pegar uma estrutura de militares, quando o militar é muito militar mesmo, né? Ele é militar no quartel, na casa, ele dá ordem, né? Ele é o comandante em todas as situações. Ele exige que as pessoas respeitem ele como militar para corroborar a ideia que ele tem dele, porque se alguém desrespeitar, ele deixa a hierarquia, ele deixa toda essa construção, né, de ser um militar. Então, é necessário que tudo aquilo que corrobore a minha existência, eu escuto. Aquilo que não faz parte de defender o meu ego, eu simplesmente não escuto e fico sempre mantendo essa identidade, né, no qual eu construo ela de forma mental. E a mente não para, é parte inerente da mente, né? A existência ela não parar. Se a gente parar, morreu, né? Não tem como não existir a mente sem parar. Então, percebe que existe um jogo, né, entre eu construir um personagem e defender ele e minha mente incessantemente ficar movimentando dentro dessa perspectiva, criando essa falsa identidade. Então, para eu escutar algo, né, com essa voz incessante da mente que não para e não vai parar em qualquer momento, né, o que acontece? Ela nunca vai me deixar escutar algo que seja não construindo a minha ilusão. Então, é um jogo mental no qual essas posturas de braço, que a gente tem feito bastante ultimamente, né, é um treinamento para perceber esses jogos, de não quero mais ficar, tá doendo, não quero mudar de postura, eu que mando, eu faço o que eu quiser, eu ponho o braço onde eu queira. Todo esse jogo, né, ele é para criar força, para criar vontade, para criar uma estrutura de domínio sobre a própria mente, porque a mente está lá, se movimentando constantemente e gerando barulho, 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 barulho. E é quase que impossível existir um silêncio para perceber realidades que estão além dessa construção automática mental. Né? A paz é o nosso estado natural. O Dalai Lama sempre coloca isso, né? Sempre reforça muito isso. A existência nossa é harmônica, estável.
a mente, ela cria uma turbulência que nos tira dessa paz, né, que é natural à nossa existência, e a gente fica preso nessa, né, no yoga é colocado no primeiro sutra como vritti, nessa flutuação, né, tanto que yoga é cessar essas flutuações. Então, não sei se fica claro, como eu vou encontrar silêncio sendo que a mente não para, né, sendo que ela está sempre movimentando. E esse movimento, não vou entrar muito nesse mérito, porque senão sai do assunto, mas esse movimento, ele é de forma inconsciente. Ele é toda essa estrutura que eu tenho de informação que está me constantemente, de uma forma muito rápida, interpretando tudo e me dando sugestões de bom, ruim, isso deve, isso não deve, mantendo essa figura ilusória que eu tenho da existência. Eu não tenho controle sobre isso, porque grande parte dessas informações não estão no nível de superfície. Né? Eu não tenho acesso a essa informação, mas elas estão me contaminando, estão me jogando toda a percepção do mundo, ela é feita automática. E eu fico com esse barulho constante. Como encontrar esse silêncio? Então, essa é a perspectiva final. Né? Existem 4 níveis de escuta. Terra de novo, 4 níveis de escuta, de formas de escutar. A primeira é ouvir o som sem registro, que é o natural. Você está assistindo televisão, escutando rádio, uma pessoa falando, você dirigindo. Existe um conjunto de sons no qual a gente escuta, mas não registra nada, simplesmente está entrando. O que não quer dizer que não vá influenciar em alguma decisão futura, mas não existe registro daquilo. As informações estão entrando. O segundo nível de escuta é quando a gente consegue identificar e escolher. Para isso, a gente precisa ter um mínimo de foco, um mínimo de concentração, para manter, identificar e escolher. Né? Que esse é o ponto no qual a gente consiga... Por isso a meditação é a ferramenta fundamental. Tá? A meditação é esse treino mental, né? Esse estado mental no final que é adquirido através de técnicas e treinos, né? Que faz com que a gente vá gerando esse discernimento, né? de escutar, identificar e ter o poder de escolha sobre essas informações todas que a gente está lidando, que é o que se chama de discernimento. Porque o não discernimento são as ações reativas. Eu escuto, corroboro aquilo que eu acho e vai gerando uma ação contínua de ação e reação, sempre mantendo essa estrutura no qual eu quero que seja dessa forma e não quero nem entender que exista outra coisa além disso. E tudo isso funciona automático, esse é o ponto principal. Então a gente tem um nível de parar e gerar uma percepção daquilo que está sendo escutado e identificar e escolher. Sempre lembrando que a escolha ela é contaminada. Né? Quando eu escolho algo, isso é muito comum a gente achar que a escolha é minha. É uma decisão minha. E nunca, quase nunca é. Por quê? Né? Eu dou esse exemplo que também já dei várias vezes, mas é bem fácil entender. Uma pessoa que participa daquelas coisas de júri popular, né, durante 10 anos, e aí há 9 anos atrás ela viu as coisas mais horríveis do mundo, estuprador, as pessoas mais horríveis do mundo, ela está lá escutando, querendo ou não, está aquilo entrando na cabeça dela. E aí um dia ela vê um caso, no caso que a pessoa estuprou, matou, fez horrores. E ela está olhando aquilo, tudo que está entrando de informação, a roupa do cara, a feição, o que ele está falando, tudo isso entrou, está guardado nela. Depois de 10 anos, quando ela olha uma pessoa e a pessoa está com a mesma roupa daquele cara, fala do mesmo jeito, ou tem algo que lembre, percebe que subconscientemente essas informações vão ir e ela vai falar, eu não gosto dessa pessoa. E ela não sabe nem por quê. Mas isso tudo a mente está agindo automático. E ela já deu uma ação, e ela já agiu, já aprendeu uma reação, e percebe, é um constante movimento mental no qual a gente não tem controle. Então, você fala assim, eu não falo com essa pessoa porque eu não gosto dela e sou eu que decido. Eu sou o cara que falo se eu gosto ou não gosto. Não é. Porque muitas dessas decisões estão embasadas num movimento mental no qual a gente não tem controle. Isso é muito comum, volta aos exercícios de novo de austeridade, que é você falar assim, eu não quero fazer isso porque eu não gosto disso e eu decido e acabou. Não é, percebe? É a sua mente que está fazendo um jogo dentro da perspectiva de iraga do eixo, de desejo e aversão. Isso me traz prazer, eu vou fazer. Isso não me traz prazer, eu não vou fazer. Ela vai construir um monte de argumentos imediatos e dar essa solução. Então, mesmo ouvindo, identificando e escolhendo, essa escolha ela não é descontaminada. Ela é uma escolha ainda preso nos padrões e condicionamentos mentais. Aí a gente tem o terceiro nível, que é ouvir, sentir o que ouve. E aí as artes são essa grande expressão humana, né? Que quando você ouve uma música, você sente. Você não tem lógica, não tem raciocínio, pode transcender a época, a língua, o povo, qualquer coisa. Um determinado som te faz uma determinada emoção, que no final tudo se resume a uma estrutura emocional.
gostar, não gostar, raiva, tudo é um processo químico, fisiológico, emocional que vai dar a sensação final, gostei ou não gostei. A música, ela vai transcender essa lógica. Então percebe que o som, ele chega num ponto, e aí tem um ponto bem legal no mantra, que é falado assim, você pode entoar o mantra, mas você deve cantar, usa muito a palavra cantar o mantra. O que significa quando você canta? Quando você canta, você está colocando a emoção naquela vibração, você está saindo do racional. Entoar significa você falar exatamente a métrica, como deve ser feito, no sânscrito perfeito, você está entoando. Mas não quer dizer que você está sentindo aquela vibração. E é muito diferente você emocionalmente sentir o som do que você simplesmente expressar algum som que você não está sentindo nada. Percebe? Esse é o terceiro nível de escuta. Quando você escuta com o princípio da emoção. Tem essa frase de Nana que é muito legal, né? Cante com emoção e escute o que você está cantando. Escute o que você está cantando. Deixe o amor preencher a sua mente. É esse espaço onde você não está mais pensando em nada, você não está concebendo, você não está querendo nada em troca, você simplesmente está se entrega a esse aspecto emocional. Aí já começa o ponto de se desligar desse aspecto racional, lógico, e no qual a gente constrói o mundo e acredita naquilo que ele constrói, né? Quem que fala isso mesmo? É Sadhguru? É Sadhguru que ele fala, né? O problema não é você pensar, o problema é você acreditar no que você pensa, né? Então, na medida que você estrutura um pensamento e acredita naquilo, pronto, né? Não tem mais nada, não existe mais nada a não ser aquilo que você está reforçando e acreditando. Quando você entra nesse nível de cantar, de emocional, você transcende essa lógica, que é o que se busca, né? O que se busca nessa perspectiva dármica, de compreensão. Transcender essa lógica contaminada, condicionada. Entenda bem, que não é ruim, é simplesmente como é. Não é uma questão de ser bom ou ruim, de negar a própria existência, nada disso. É simplesmente tentar compreender que a minha mente funciona dessa forma, ela é condicionada desse jeito, mas eu tenho alguns instrumentos que me levam a transcender esse condicionamento, essa estrutura lógica e racional. Uma delas é cantar. E o quarto e último ponto de níveis de escuta é o ouvir com consciência, que é o que a gente vai falar um pouco mais. O que é ouvir com consciência? Ouvir é aquela escuta através da meditação. O que a meditação traz? Você vai treinando, treinando, treinando e você começa a ser um observador, a testemunha dos processos mentais. Então, quando você chega num nível, né, que vocês vai acontecer isso fatalmente em várias situações com vocês, né? Você faz meditação um dia, 2, 3, 10, 20, 30, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E vai lá, insistindo, 11 minutos, 3, o tempo que for. Vai chegar num momento da vida, da prática, que vocês vão começar a perceber que existe esse nível de observação. Eu não estou afim de meditar, esse meditar está chato, esse mantra é chato, tudo está chato, a vida está chata, mas eu consigo parar e observar tudo isso. Eu não me envolvo com a chatice, nem com o mantra, nem com a postura, nem com a dor do braço, nem com nada. Eu simplesmente torno um observador desse processo inteiro. Esse é o grande ponto que é buscado nesse ouvir com consciência. Quando eu começo a observar, a me observar e observar a minha mente. Esse é o ponto chamado de Kaivalya. Kaivalya é estar fora. Quando o yogi começa a não se identificar mais com os processos mentais e corporais dele. Ele simplesmente observa isso. Então é muito legal, e aí eu volto a insistir de novo nesse ponto, as meditações de extensão de braço, com a semana passada a gente fez bastante do Kundalini Yoga. Aí você está estendendo o braço lá, isso fica um tempão. Esse tempão. 3 minutos, 4 minutos. Aí começa a doer horrores o braço. Aí você fala assim, nossa, não aguento mais o braço. Aí um monte de coisa começa a passar na sua cabeça, não quer, sei lá, um monte de jogos mentais. Esse é o ponto de você começar a perceber a mente, a dor, o alinhamento, o braço. E aí você começa a se colocar num ponto externo e começa a observar tudo isso e não se envolver mais, né? Não é mais a dor, você não está sentindo mais uma dor absurda, você simplesmente está observando isso. Assim como você começa a observar os pensamentos. E esse é um ponto muito legal que quando a gente chega na meditação, de qualquer meditação. Não importa o mantra, não importa a técnica, não importa o que você está usando. Você se transforma sempre no observador daquele processo. E aí você está olhando, né? Não é bom nem ruim. E aí ele coloca aqui, né? As grandes almas vivem nesse estado, nessa capacidade de observação. Não tem envolvimento, né? Até hoje na live lá do Instagram, eu vou falar sobre um ponto, né? Que o Dattatreya, que é o Avaduta, né, que é o retirante, ele fala, eu sou uma criança, né? Ele faz a comparativo com a criança. Porque chega num ponto ele fala assim, eu não tenho família, eu não tenho envolvimento, não tenho mais nada, que é a questão do sannyasa, né? O sannyasa é aquele que abandona essa visão, não por falta de compaixão, não por falta de amor,
mas por compreensão profunda que tudo é temporário, tudo é uma construção ilusória, que a Cori colocou hoje, né? No final, essa compreensão que vem de uma prática, né, que vem de uma compreensão mais profunda, não é um ato de abandono, mas um ato de observar as coisas com objetividade, sem envolvimento emocional. Eu sei que é muito difícil, né? Estou falando isso, é claro que eu não tenho essa compreensão, e é claro que eu me envolvo emocionalmente com as coisas e sofro, mas eu consigo compreender esse estado que, às vezes, por pouco tempo, a gente atinge nesses treinamentos de meditação, onde você está meditando, não importa o mantra, não importa o local, não importa nada, simplesmente você se torna esse aspecto de Kaivalya. Você está fora, observando o que está acontecendo. Quando você consegue se transformar nessa testemunha, e isso vai com o treino, com a disciplina, vai se ampliando isso na vida de uma forma geral, né? Se transformar num observador, você começa a não escutar mais o barulho mental. É como escutar o barulho de um rio, né? Quando você está sentado escutando um rio, o rio passa. Eu já tive uma experiência dessa, de dormir numa barraca do lado do rio, e eu não tinha essa capacidade de observação testemunhal na época, e o rio assim, me incomodou profundamente, eu não conseguia dormir, porque o barulho do rio me atormentava a noite inteira incessantemente, era quase como esse aspecto da mente, incessantemente ficar atormentando, e eu quase que peguei a barraca e fui embora do lugar. Olha que nível de loucura a gente vive, né? Um rio ser o grande incômodo para você dormir. Mas, com o tempo vai passando e você vai adaptando a existência, percebe que quando você chega a um nível de mais calmo um pouco, né, o rio não interfere. O barulho do rio ele passa a ser um fluxo suave, sem interferência. Quando você consegue fazer desse barulho do rio um fluxo suave com a sua mente, você começa a entrar nesse momento de escuta com consciência. A mente não atrapalha mais. Você não vai parar ela. Você não vai conseguir cessar as flutuações, a não ser os grandes yogis, as grandes almas, que não é pelo menos o meu caso, não sei de vocês. Não vai conseguir parar. Então, o que eu faço? Eu me afasto. Eu entro nesse estado de Kaivalya, eu observo esse fluxo, esse barulho, né? E aí eu começo a ter uma estrutura de escuta não reativa. Percebe que isso é espetacular na nossa existência, porque toda ação ela não gera uma ação reativa instantânea. Dois aspectos fundamentais nessa estrutura que eu estou falando. Conseguir respirar, consciente, claro, né? Senão você morre, você respirar, lógico, mas conseguir respirar de forma consciente e conseguir manter essa atitude de testemunha. Em qualquer situação da sua existência, se acontecer algo e você tiver uma condição de respirar de forma consciente e manter esse aspecto de testemunha, muda completamente a sua vida. Todas as ações, ou grande parte delas, passam a não ser mais nesse aspecto reativo. Você consegue gerar o que no yoga é muito buscado, que é chamado de consciência, né? Isso é chamado de sunye, né? Que se vocês olharem no Japidi, quem fez o Sadhanapariana tem lá, né? Se pegar o Pauri 8, vai estar lá, sunye, 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 significa que é, né, escutando você chega a várias coisas. Sunye é essa escuta profunda, essa capacidade da estrutura mental não interferir naquilo que eu estou percebendo. Percebe? Isso é muito legal, né? Quando a gente começa a não se identificar mais com a estrutura mental e começa a entender o mundo de forma mais objetiva. E aí volta de novo ao documentário, né, do Polvo, que tem uma cena muito linda no final, que ele tem, o cara mergulha 300 dias consecutivos, todos os dias, e tem uma relação diária com o povo. Imagina o nível de envolvimento que ele teve com o povo, né, de ficar um ano mergulhando junto com o povo. Chega no final, o tubarão vai comer o povo. O que ele poderia fazer? Matar o tubarão, espantar, né, porque existe um envolvimento emocional com o povo. O que ele faz? Nada. Ele observa, ele simplesmente observa. Esse é um grande exemplo de observar propriamente, né? Se imaginar que aquela construção que ele tinha é a mente dele, tudo que estava acontecendo lá são os pensamentos, a visão, uma conexão da mente dele, o que ele fez? Ele simplesmente experienciou e observou o que é da natureza, né? Ele não tem que interferir em nada, não existe a possibilidade de você modificar a própria natureza. Existe a possibilidade de você aprender e observar. Essa seria a escuta profunda. Então, o primeiro ponto para a gente conseguir, né, alcançar esse nível de existência dármica mais profunda é um treinamento profundo, que é o yoga no final, né? Toda a concepção do yoga de levar a mente a esse estado de Kaivalya, esse estado de observador, esse estado de estar fora,
de estar fora, de gerar o sunye, essa escuta profunda, essa escuta sem interferência mental, sem eu agir. No caso do povo, né? O que seria uma escuta não profunda com interferência? Eu vou matar o povo e salvar, eu vou matar o tubarão e salvar o povo. Na pior das hipóteses, melhor talvez, eu vou espantar o tubarão, né? Eu vou fazer um barulho, espantar o tubarão. Isso seria uma percepção de uma escuta superficial. Eu estou definindo aquilo que a minha mente acha que é melhor. A minha mente gosta do povo, não gosta do tubarão. Percebe que louco isso, né? Porque se ele tivesse mergulhado um ano e tivesse um relacionamento com o tubarão, ele estaria feliz do tubarão comer o povo, porque é a alimentação dele, né? Se ele não come, ele morre. E aí a perspectiva muda completamente. Olha para você ver o mesmo cenário, a mesma coisa, muda completamente de perspectiva simplesmente pelo fato da identificação mental. Se eu tenho identificação com o povo é uma coisa, se eu tenho identificação com o tubarão é outra. Se eu tenho identificação com outro peixe que nem estava na história lá, mas alguém comeu, eu nem percebi, porque não existiu conexão mental, percebe? Então, quando você entra nesse estado de observação e imagina que tudo isso é o seu pensamento, né? Então eu só sofro porque eu identifico e acredito com os meus pensamentos. Na medida que eu observo eles, eu gero essa perspectiva de escuta profunda. O yoga, isso é chamado, na Kundalini Yoga, é chamado de shunya. Shunya é esse estado profundo de aquietamento que leva a essa perspectiva de sunye, que é essa escuta profunda. Então, o que se busca, né, com toda essa parafernália do yoga, de todas essas práticas, né? Treinar a mente para esse estado de observação, esse estado de quietude, né? De quietude no sentido não de parar a mente, que ela não vai parar, mas no sentido de autocontrole, de observação, né? E aí existem 3 pontos fundamentais que condicionam essa escuta consciente. Humildade, né? Porque na medida que eu estabeleço que eu sei, que sou e que etc, acabou completamente. Isso Krishna fala no Gita, né? É o princípio básico do conhecimento, estabelecer o princípio de humildade. Na medida que você não tem humildade, não se estabelece uma relação qualquer que seja. E aí destrói tudo isso que a gente está falando. O segundo, que eu falo pouco sobre isso, né? Disciplina, né? Nós temos um sistema que ele se autocondiciona e funciona sem parar. Se você não interferir nesse processo e gerar uma disciplina exatamente no mesmo sistema, contrário, quer dizer, repetição, né? A mente vai construindo estruturas repetitivas e estabelecendo padrões. Se eu quero alterar, eu tenho que construir estruturas repetitivas e estabelecer novos padrões. Não tem outra forma. Então, a constância e é que vai trazer qualquer resultado. Não adianta fazer um aqui, pular, 3 dias, faz, pula, faz, não adianta, não adianta. É o dia a dia, é estabelecer. Isso é muito comum em alimentação, né? Ah, eu vou fazer regime, eu quero mudar. Não tem regime, tem uma forma nova de se alimentar todos os dias, né? Não adianta fazer um mês, aí come pizza no outro, e come não sei o que no outro, e vai no McDonald's uma semana, e vai... Não adianta. Enquanto você não estabelecer uma nova rotina e sua mente não entender que aquilo é um novo padrão, você sempre vai ficar alternando entre gordo, barra, comer bem, comer mal, e vai ser sempre uma estrutura fantasiosa, não vai chegar a lugar nenhum. E o terceiro é prática, né? Não adianta eu ter disciplina sem praticar, né? Eu preciso levar isso para um lado experiencial. No final, tudo é uma experiência. Então, essa escuta é que nos aproxima dessa capacidade dármica. Depois a gente vai ver o próximo, que é bem legal também, que é o que eu falei no começo, né? Que é essa geração de autoestima. O que nos gera força de vontade. Porque tem um ponto nessa história aí que é: por que eu vou gerar essa prática? Por que eu vou ser tão disciplinado? Eu preciso ter uma força de vontade. Eu preciso ter algo que fale assim, não, eu vou fazer isso porque isso vai me trazer alguma forma de bem-estar. E essa construção, ela precisa ter também percebida e construída, porque senão ela se distorce por um aspecto ilusório. Na medida que a mente te leva para um caminho, a sua disciplina, a sua prática ou a sua indisciplina, ela vai ser construída por esse aspecto mental. Então, primeiro ponto é gerar esse ponto de escuta, né? Isso é a base da prática do yoga. Treinar todos os dias para gerar essa capacidade de observação, essa capacidade de escutar a si próprio, né? E aí tem até uma frase que, não sei a que ponto eu pulei, eu acho, que é deixar escutar aquele que escuta, né? Que é essa perspectiva de que existe um observador atrás de tudo isso. Ele que tem que escutar o que está sendo falado. O verdadeiro yoga é isso, é aquele que abraça aquilo, que agrada e que não agrada. A vida não é uma busca constante por aquilo que me faz feliz, no meu sentido de que é felicidade. E aí essa é uma ideia muito errônea também que a gente tem, de que a gente não vai sofrer e que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo significa que nada vai dar, na minha concepção, de errado, e tudo vai acontecer como eu quero. Não vai nunca, né? Isso é uma ideia completamente absurda da existência. Então, você aceitar a existência como é, que está no Yoga de Santosha,
é fundamental. Quando eu começo a entender que tudo é. E aí, independente se eu gosto ou não, a vida é como ela é. E aí o yogi começa a se encontrar nesse ponto além da dualidade, né? Que é esse bom, ruim, gosto ou não gosto, é bom, essa percepção que a gente tem da vida absolutamente dual, né? Que é o ponto que o yoga busca de estabelecer essa equanimidade, na hora que eu consigo entender que as coisas são como são. E eu abraço tudo da forma como ela é. E a verdade, no final, ela está além dessas concepções. Então, como começou e termina o Gita, como a gente começou a falar, né? Tudo isso que está sendo falado vai ser transcendido, senão a gente nunca vai encontrar realmente essa busca por essa essência, né, existencial. O mais alto caminho é isso, né, quando ele fala, onde floresce a alma da prática de experimentar a verdadeira essência. É muito lindo isso, né? Quando você começa a experimentar a sua existência mais pura, através da prática, você experiencia isso, esse é o caminho mais alto de busca. Esse seria o primeiro passo para encontrar isso que é chamado na tradição de Dharma. Então eu vou parar aqui, né? A gente tem agora esses 10 minutinhos aí para a gente conversar e vocês colocarem o que vocês acharam, as dúvidas. E aí a gente volta falando sobre a força de vontade, que vai ser uma coisa bem interessante também, porque no final desse força de vontade tem um aspecto de prática também, né? Como praticar essa força de vontade. Fique à vontade, gente. Fale aí, pergunte. Coloque o que vocês acham, enfim. Eu acho bem bacana isso, Danilo, porque a impressão que eu tenho é que o... Aliás, boa noite. Cheguei atrasado aqui Boa em cima noite. da hora. Acho legal como o yoga consegue traduzir um monte de coisa que a gente observa por aí e às vezes não consegue, né, colocar em palavra. E aí Sim. você comentou muito sobre essa ideia do ego, e é o tipo de coisa que eu já tenho pensado bastante. E aí eu pensei assim, do ponto de vista evolutivo, o ego, ele cria uma certa proteção para a gente, né? A gente acaba distanciando as coisas que não corroboram a nossa visão de si mesmo, porque isso garante que a gente consiga sobreviver, né? Digamos assim, faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Sim. Agora, eu acho curioso como, por exemplo, existem comunidades, insetos, por exemplo, que vivem em colônia, né? E aí eles acabam, de certa forma, cooperando entre si e também sobrevivem, né? Tanto que eles estão aí Sim. até hoje, né? Sim. Aí o que me incomoda é por que será que o ser humano evoluiu dessa forma, né? Que a gente poderia muito bem viver também como colônia, né? E aí a gente não teria, talvez, essa necessidade do ego, né? E se um é melhor do que o outro, não sei também. É como você diz, né? Talvez não cabe a gente julgar, né? Se um é melhor do que o outro, né? Pois é, porque a gente está sempre vendo sob uma perspectiva limitada, né? A gente está vendo a nossa análise de ser humano e de colônia de insetos, mas a gente não consegue ver de fora tudo, né? O universo inteiro, qual é a parte minha dos insetos, da colônia, isso a gente não consegue enxergar. A gente sempre vê sobre uma perspectiva só e tenta entender o todo sobre essa perspectiva, o que não dá, né? Não tem como. E aí a gente entra nessa visão, né? Tem uma linha lá da tradição védica chamada Vaisheshika, que é essa coisa de separar tudo para entender partes, para poder entender o todo, que a ciência usa muito disso, né? Pega uma coisa, fraciona todo e tenta entender cada fração dela para depois tentar entender como é que ela funciona todo. Só que isso dá num campo limitado de percepção. Agora, fazer isso com o macro, né, a Terra, os planetas, é impossível, né? A gente não tem como fracionar o universo e analisar por partes, né? Então a gente sempre tem essa visão de... E é exatamente o que você falou, né? Não é uma questão de julgamento, não tem como julgar, tem como observar. E tentar, dentro dessa observação, tirar o melhor possível. Essa capacidade... Pode falar. Para terminar o seu pensamento. Pode falar. Olha, o karma é a ação. E o Dharma, a gente poderia dizer que é a maneira como você conduz a sua ação? Pode, num nível superficial. Né? Como você conduz a sua ação, ela pode entrar num campo dármico, que aí entra no superficial no sentido de profissão, né? Da forma como eu conduzo. Eu sou homem, então eu conduzo a vida de uma forma, pela perspectiva de ser mais homem que mulher na minha existência. Então, isso pode ser um fator de entendimento dármico. O que a gente está vendo agora, hoje, é justamente o que transcende isso, né? É uma existência mais profunda. A maneira como ele conduz
como ele se conduz na vida como ser humano. Sim. Seria isso? Seria um aspecto dármico, né? Mas lembra que é um aspecto dármico temporário quando eu compreendo, porque quando eu me entendo como ser humano e começo a conduzir minha existência, é sobre a minha perspectiva mental, percebe? Ela não é, como eu coloquei, a existência do fogo é queimar, independente de qualquer coisa, independente do que eu entenda do mundo, se o fogo sabe que ele existe ou não, independente de qualquer construção mental, o fogo vai queimar. Esse é um aspecto dármico profundo da existência. Isso é inerente à existência do fogo. Não tem nenhuma concepção sobre isso. A lei da gravidade, ela existe. Ponto. Não tem como. Se não existisse, eu desgrudava da Terra. E aí não tem nenhuma perspectiva mental nisso. Não existe nenhuma construção. Simplesmente é. Qual é a minha existência intrínseca? Eu não sei. Eu construo uma mental, dentro da minha perspectiva que eu vejo, dentro da estrutura social que eu vivo. E aí eu tenho esse nível de Dharma, por isso superficial. Estou chamando de superficial. A Monja Coen, ela chama de Dharma com D minúsculo, Dharma com D maiúsculo. Aí várias pessoas vão construir, né, diversas formas. Mas a ideia básica é que existe um Dharma existencial, intrínseco à nossa existência, que transcende tudo isso, e existe uma construção mental, né, que a gente vai atribuindo a forma que a gente vive, e aí dessa forma está correto o que você falou, né? O Dharma é ação, e karma é ação, e Dharma seria a forma como eu ajo dentro dessa existência, né? Uhum. Danilo, eu acho que eu entendi essa parte do karma e do dharma dessa perspectiva do mergulhador, então. Por exemplo, se ele tivesse influenciado no momento que o tubarão quer devorar o povo e ele influencia naquele momento, ele teria um karma, né? Gerou um karma, exatamente. É exatamente isso que Dayananda Sarasvati, que foi o que fez esse comentário, ele fala, quando o Dharma se transforma em karma. Porque dali, naquele ponto, exatamente isso. Ele fez uma ação que gerou uma reação. Né? Ele ia desestruturar o Dharma, né? Ele ia tirar aí o depende Dharma até da gente do tubarão. Se é bom ou ruim, mas ele gerou um karma, né? Ele gerou uma ação que gerou uma reação, né? Ele matou um bicho, pode ter alterado, sei lá, várias outras coisas, e a gente nem cabe isso. Mas sai do aspecto do Dharma, é a linha, exatamente a moeda que ele coloca, né? Quando o Dharma se transforma em karma. Bem colocado, bem colocado. Ah, entendi, então. Eu acho e aí interessante essa... Opa, desculpa. Não, pode falar. Não, eu ia falar que eu acho interessante essa história mesmo da gente analisar o karma como simplesmente uma coisa que existe, né? E não atribuir um valor, porque precisa, né? A gente, se não tiver ação e reação, nada acontece, né? As coisas precisam acontecer. É a lei do universo. Né? Então, é interessante realmente se distanciar dessa ideia. E aí, justamente, a ideia de ver de fora, né? Que você vê aquela ação e aquela reação e simplesmente ela é, né? Exatamente. Quando a gente está vendo essa questão de karma, é uma lei, né? Não tem como alterar, não tem como a gente... Você pode atribuir o que você quiser, mas ela é. Você gerou uma ação, vai ter uma reação. E é o que nos faz aprender com essa... O grande ponto para entender o que é o nosso Dharma é quando a ação não traz um bem-estar lá no fundo, né? Por mais que você justifique, a gente justifica mentalmente várias ações nossas, né? Mas no fundo você sabe que não é. Quando você sabe que não é, tá fora do seu Dharma. Não é para você fazer. A gente não tem essa capacidade, essa sutileza de gerar essa percepção, né? Vai fazer uma ação lá no fundo, deve fazer? Não faz. Tá claro. É aquela coisa de ajudar pessoas, né? No workshop passado no Nova Gokula, caiu nessa discussão, não foi uma discussão, mas é interessante isso, né? Quando você fala assim, devo ou não ajudar as pessoas? Né? E aí a questão do mendigo, o cara que vai usar droga, vou dar dinheiro, né? Enfim, tem toda essa discussão em torno disso. Não vou entrar no mérito do que deve ser feito ou não, mas assim, você olha uma pessoa, a pessoa está numa necessidade, você deve ajudar ou não? Você deve ajudar sempre, né? Mas a mente vai justificar de diversas formas para você não ajudar. Ah, não vou ajudar porque posso ser assaltado, não vou ajudar porque o cara vai comprar droga, não vou ajudar. Eu posso usar de 1000 argumentos. E esses argumentos podem ser lógicos, né? Não estou dizendo que é furado, não. Mas no fundo, você sabe que todo mundo sabe que deveria ajudar. Mas não ajuda. Isso gera lá no fundo um pequeno conflito. Que é esse conflito que a gente vê o mundo todo de perna pro ar. E o que a gente faz, na verdade?
justifica um monte de coisa para não fazer nada, né? Para não agir. E aí a gente se fecha no nosso mundinho, cria a nossa ilusão e fica preso nela, né? Tentando corroborar, como você falou, né? É uma defesa até de certa forma, né? Que realmente eu posso tentar ajudar e o cara me matar, acontecer várias coisas, pode, né? Então a gente cria um monte de história para justificar a própria existência, para defender a própria existência, né? Que não está errado nem certo. Eu acho que o ponto dessa história não é sair amanhã ajudando todo mundo ou não ajudando ninguém. É ter a capacidade de observar esses jogos, esses pensamentos, essas estruturas e entender que tudo isso é mental. É mental. Não tem nada certo e errado. É o que eu acho naquele momento que pode alterar amanhã e que eu estou justificando. Minha mente está justificando alguma ação. É um ponto legal que quando gerou a ação determina os valores. Aí você pode fazer uma análise através das ações, qual é a minha estrutura de valor. É muito difícil isso, porque é muito difícil a gente se autoanalisar friamente, né? Sem querer se auto-justificar, que é natural também, né? Mas se a gente fizer uma estrutura de escrever as nossas ações, como eu ajo, você vai construir claramente qual é a sua estrutura de valor. Né? O que você realmente valoriza na vida. Mas para isso, o primeiro passo é o famoso silêncio. Né? A capacidade de escuta, de perceber a sua mente, de ouvir os seus pensamentos. Isso a gente negligencia a nossa existência inteira dentro dessa loucura mental, né? E se identificando com ela. Esse é o ponto da meditação. Eu pus uma frase no meu Instagram lá, que eu não lembro de quem era, que até eu escrevi anônimo, eu tenho muita dificuldade de meditar, então por isso eu medito. É esse o ponto, né? Você não gosta de parar, então é isso que você tem que fazer. E esse silêncio também, né, ô Danilo? Não é só o silêncio da boca, né? É o silêncio interno, né? Então, esse é o grande. Tanto que essas estruturas de Vipassana, né, que são essas meditações de silêncio que as pessoas fazem durante 10 dias ou mais, é justamente para começar pela boca para chegar na mente. Né? A boca fechada é só um passo. Fala, Elis. Fez um movimento aí de falar. Pode falar. Não, eu estava refletindo aqui a questão da ação, de sair da zona de conforto, a intenção quando a gente faz eu vou ajudar uma pessoa, beleza, mas a intenção, né? Porque toda ação é carregada de uma intencionalidade, né? E qual a intenção que a gente coloca nisso? Será que eu estou mesmo direcionando assim para a pessoa ou para o ego? Né? Mas se você tiver um mínimo de capacidade de observação, você vai sentir lá no fundo. Vai saber. Uhum. Sim, daí vem a questão do silêncio, né? Saber, conseguir sentir isso. Né? Não o silêncio em si, como o Cori colocou, das palavras, né? Da mente. Essa é uma perspectiva, uma percepção legal também, né? Silêncio não é a ideia de que minha mente parou, né? Ela nunca vai parar, mas silêncio é a capacidade de eu não me envolver com esse movimento todo, né? E eu observar ele. Aí eu consigo, o que está por trás, né? O observador vê o que está acontecendo, né? Essa questão de Dharma é bem bacana, né? É bem bacana. Muito, muito mesmo. É pra gente baixar a cabeça e saber que nós vamos voltar muitas vezes aqui. Pois é. Quando a gente pensar, eu acho que eu já melhorei um pouco, né? Daí a gente escuta mais outra coisa. Você sabe aonde você vê se você melhorou ou não? Na hora que surge algo que você não está esperando. Porque enquanto tá tudo bem, né? Tá tudo certinho. Agora, na hora que o cara te dá um chute na canela, é que você vê o nível de observação que você tem das coisas. Isso é muito comum, né? Tá tudo certo. Na hora que alguém fala alguma coisa, você já mete um tapa na orelha de alguém já e depois... Aí, é na hora que você sair tem desse instinto, né? Do lado instintivo, né? Não ter reações instintivas, né? É quando as reações... O cara que tá meditando na praia, né? Que chega, exatamente. É bem isso, né? O cara olha e joga areia, fica bem, exatamente. Mas se a gente ficar atento e perceber esses pequenos movimentos que a gente tem, a gente vai percebendo o estado de evolução. Quando uma pessoa fala para você uma coisa e você não se sente ofendido, isso é um ponto muito interessante.
Que às vezes, que chama de Samidama, né? Às vezes você controla a reação, mas você tá morrendo de raiva, você quer matar a pessoa, mas você fala, não, imagina, por dentro, se pudesse, você matava. Agora, quando você chega num ponto da pessoa falar alguma coisa, e você não gera raiva, já é um grande passo, já. Um grande passo. Aí você analisa, pô, numa situação eu teria ficado com raiva, não fiquei. Nossa, já é um ganho imenso já. Você nota isso em discussões, às vezes, em grupo, no qual você tem, você está discutindo ideias e as pessoas se ofendem, às vezes, por críticas às ideias e pensam que são críticas a você, né? Hoje em dia. Então, eu acho que é por aí, né? E você não se ofende, né? Você consegue Exato. observar isso de forma tranquila. Isso é um ponto, assim, muito alto já de conquista, né? Gente, é isso. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou ouvindo vocês baixo hoje. Não sei se é o microfone, se é o... Não, tá ótimo. Para mim tá bom. O meu deve estar baixo aqui. Eu deixei baixinho para não fazer muito barulho. Ah, você tá baixo mesmo, então. O meu tá baixo. O meu também tava. Eu tô ouvindo todo mundo meio baixinho, tô achando que é o coisa. Gente, é isso, então. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade. Se não, amanhã a gente tem uma prática bacana de chakras, uma prática nova, inclusive. Essa semana vai ser umas práticas bem legais. Quem não puder fazer ao vivo, se puder fazer depois, vai ser umas práticas bem interessantes. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, gente. Hoje, por exemplo, Danilo, questão técnica. Agora apareceu, ó. Mas eu perdi a imagem. Nossa, então, você está falando que sempre acontece isso. Você está usando... Se fosse aula prática, daí, nossa, eu só estava com o som, sabe? Você está usando... E não teve a ver com o meu desativar o meu vídeo, não, sabe? Eu desativei, ativei, mexi daqui, dali, e não aparecia ninguém, só ficava o quadrinho verde quando quem estava falando. Ah, tá. Não aparece ninguém. Ou só na sua tela quando eu toquei 2 vezes, mas não tinha imagem. Entendi. Eu não sei, eu sou muito ruim nesse negócio de informática. Você tenta também, o Maitê, ver se você consegue instalar, porque às vezes o Zoom, ele lança atualização. No celular ele atualiza automático, às vezes no computador não. Tenta atualizar ele, porque às vezes ele começa a dar uns pau de desatualização. Uma boa. Dá uma olhada lá e atualiza, que às vezes ele tira esses problemas. Certo, legal. Gente... Mas legal a aula, muito boa. A Dharma o yoga é muito bacana, né? Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Amanhã tem prática de manhã, tem a meditação, tem a semana inteira aí pela frente ainda. Gente, uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, Danilo. Boa semana para todo mundo. Boa noite para todos. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.